Antes de começar o vídeo, agradecimento aos membros do canal. Obrigado por sua força até agora. Também para quem não é membro, convida a se tornar membro para apoiar nosso trabalho aqui. Deus Rei tem uma existência que até supera a própria Deus Heliantrope. Só para ter ideia dele, ele só foi mencionado 3 vezes. Uma vez no mangá, uma vez no jogo, uma vez no anime. Então, mostrei um cronograma sobre o Deus Rei até o seu fim. E quando eu informar qualquer coisa relacionada a ele, vai estar ligado diretamente na lore destes 3. E o que só foi informado antes. Novamente, esses 3 são todos canônicos. Mas todos são contados de uma forma diferente, de uma ficção diferente, de alguns modos diferentes. Mas não se preocupe, que eu só fiz um resumão nessa bagaça. Então, por favor, deixe seu like para apoiar, porque isso tem um trabalhão. E nos ajude a hypar, porque isso ajuda demais a aumentar nosso alcance. Junto com algum comentário para ajudar ao encaixamento. Então, sem muita enrolação, bora logo para essa bagaça. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao encaixamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskrit, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe, fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e é quem aparece na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Deus Rei é uma feição da época do Yuko ainda não havia reencarnado, quando ele estava no seu estado mais sábio e poderoso, quando ele se tornou rei dos Heliantropes, isso no ano 1100 do ano dos Heliantropes. Ele foi passado depois do antigo rei e patriarca Ship, o Heliantrope mais poderoso e sábio Safisto. Passou esse cargo para ele, depois dele ter roubado e usado o Heliacubo, o coração do Ocanex. Com isso aconteceu a primeira guerra entre os Mecasmos e os Heliantropes. Nisso Ship tinha morrido. Logo depois, Yuko, Shinonome, Adamai e uma boa parte dos Heliantropes Elite que normalmente estavam sob ordens do Yuko. No momento que Yuko morre, ele tinha sob domínio o Heliacubo e os 6 trofos Heliantropes. Junto dele, nesse momento, criou uma imagem dessa antiga encarnação e renascimento do Yuko do velho mundo. Esse momento aconteceu quando Yuko usou os trofos Heliantropes, quando ao mesmo tempo o Yuko do velho mundo estava usando ele. Isso criou uma linha de ligação de onde começou e aonde foi usado os trofos Heliantropes. No ano 1100 dos Heliantropes, foi bem antes dos deuses primordiais, encontrar o mundo dos 12, e a deusa Heliantrope ir para o mundo dos necromantes. Desde o momento do mundo dos Heliantropes e o uso dos trofos Heliantropes, usado pelo Yuko, passar mais de 55 mil anos na linha de ligamento entre Yuko do velho mundo e o novo mundo. Do novo mundo que aparece na série de Rakifu. Nesse momento é criada uma versão perfeita do Yuko do velho mundo, e foram criados os 3 primeiros Heliantropes pelo Yuko, seus filhos. Primeira versão, a cópia perfeita do Yuko do velho mundo, depois Pan e finalmente Oppo, centro do seu Heliantrope a ser criado. Nesse momento, Yuko do velho mundo é mandado para um pouco antes da guerra entre deuses primordiais e os demônios. Nisso, Yuko do velho mundo ele consegue criar uma ordem entre os deuses primordiais, junto com regras divinas que todos iam seguir, porque Yuko do velho mundo ele tinha poder e energia dos 6 trofos Heliantropes, junto com Heliacubo, ou melhor dizendo, um eco deles. Nisso, os deuses primordiais chamaram ele de Deus Rei, e Yuko do velho mundo abandona seu nome, e adota o nome de Deus Rei. Aí na criação e dominação do mundo dos 10, o Deus Rei se tornou completamente misterioso, com suas ações e ganhando seguidores. Esses seguidores eram versões do Yuko, filhos abandonados pela própria sorte. Na primeira era, lembrava de sua existência. Então eles começaram a instalar a tecnologia dos portais e um pouco da cultura das aventuras do Yuko no todo mundo dos 10, pouco antes de ser o mundo dos 12. Aí aconteceu a primeira grande tragédia, o Deus Rei começou a sumir, e seu Rakifu começou a ser espalhado a todos os outros filhos do Yuko, seus irmãos. Então Deus Rei começou a sentir um grande ódio e desejo de vingança.
Aí ele iniciou seu plano de vingança contra os deuses primordiais e seu pai, Yuko. Mas infelizmente, somente o Oppo restou entre os Eutrópicos que limpavam de sua origem, e do próprio Yuko. Os desejos, culpas, acertos do Deus Rei, todos Heliotrópicos da primeira geração foram carregados pelo Oppo. Nesse momento, o Deus Rei finalmente fecha os olhos e desaparece para sempre. Essa foi a triste história do Deus Rei, até o seu fim. Bem, muito obrigado por ficar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!